E aí, pessoal, gostaram do primeiro prato, da nossa entrada? Pois é, agora a gente vai passar para o nosso segundo prato, que é o prato principal, né? Que é o bacalhau assado com legumes salteados. Então aqui eu tenho os lombos de bacalhau, né? Você pode ver que eu escolhi um lombo um pouco mais alto, né? Ele já está devidamente descongelado e dessalgado. Só que antes de eu entrar com esse bacalhau ao forno, ele tem um segredinho. Qual que é o segredinho dele? Eu já tenho aqui, ó, o meu alho descascado, tá? E as minhas folhas de louro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso leite, vou jogar em uma panela, né? Vou jogar esse leite na panela, vou colocar o meu alho aqui dentro para aromatizar o meu leite, junto com a minha folha de louro e um pouquinho de pimenta do reino. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou levar esse leite ao forno junto com o bacalhau para ele poder estar cozinhando aqui dentro. Então aqui, ó. Eu preciso que o meu bacalhau ele fique 100% imerso no leite, nessa mistura que eu fiz. Então ele vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui, ó? 100% coberto. Então eu vou colocar ele para poder cozinhar agora. Vou deixar ele aqui 10 minutos no fogo aqui. Então pronto. Enquanto isso, eu vou preparando os outros ingredientes do prato. Quais são os outros ingredientes do prato? É a batata, né? Eu já dei uma cozida nela para ela poder ficar um pouco macia. Então você vai colocar ela para cozinhar com um pouco na água com sal. E quando sua batata, a faca estiver praticamente deslizando por dentro dela, aqui ó, tá vendo? É que ela já está no ponto, a gente não quer ela cozida demais. O meu brócolis, eu também já branqueei ele, né? Então o processo de branqueamento qual que foi? Água fervendo, sal ou bicarbonato de sódio. Joguei lá dentro dessa mistura de água com bicarbonato de sódio ou sal e depois coloco ele em água corrente, na água fria ou num bowl com gelo para ele poder manter essa cor maravilhosa. Ele também não deixei ele cozinhar demais porque eu quero que ele perca a textura dele na hora que ele for assando dentro do forno. Então, vocês podem ver que ele está bem crocante ainda. Enquanto isso, a gente vai pegar a nossa ervilha torta, né? A nossa ervilha torta tem um segredinho. É se a gente precisa tirar essa fibra dela. Aqui, ó. Por que eu tenho que tirar essa fibra dela? Porque se eu não tiro essa fibra, depois eu fico mastigando ela. E eu não quero isso, ficar mastigando essa fibra para ficar igual um chiclete na minha boca. Então aqui, ó. Uma coisa simples e fácil, né? Como vocês podem estar vendo. Com a própria faca eu tiro ela. Olha lá. Olha lá. Tá vendo como é que é bem fibroso? Se a gente não tira isso, a gente fica mastigando essa fibra. Então tirei toda essa fibra da nossa ervilha torta. Acho que já está sem. E da minha vagem, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou tirar só a extremidade dela do cabo, tá? Depois de ter feito isso, ter tirado essa extremidade do cabo, vou fazer um corte na diagonal dela. Então aqui, ó, vou cortar ela na diagonal, para ela poder ficar assim, ok? Aqui, ó, dá esse acabamento no prato. Então eu já tinha adiantado um pouco isso, né? Vou só terminar de cortar as últimas aqui. Aqui eu já tenho a minha cebola roxa já descascada. Então a minha cebola roxa, o que eu vou fazer com ela? Vou cortar em 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu quero as pétalas da cebola. Tá vendo? Na hora que eu colocar ela para assar lá, essas pétalas vão soltando
e vai dar sabor e cor no meu prato. Então vou misturando tudo aqui, deixando aqui. E o meu pimentão, eu vou cortar ele grosseiramente também. Deixa eu dar uma limpada na tábua. Lembrando que eu não quero essa semente, então essa semente eu jogo ela fora. Bato ela para ter certeza de que não vai ter nenhuma semente nela. E outro segredo do pimentão é esse aqui, ó. Eu tiro, vou fazer mais um corte aqui, essa parte branca. Essa parte branca, ela dá um amargor. Eu também não quero esse amargor no meu prato. Então a gente está aqui, ó, tirando essa parte branca toda do pimentão. Esse pimentão ele vem bem carnudo, né? Se não achar um pimentão muito grande assim, não tem problema, pode ser um pimentão menor. Então, feito isso, tirei tudo isso. Agora, como eu falei com vocês, a gente vai cortar o pimentão grosseiramente mesmo. Não tem um padrão de corte. Por quê? Porque eu não quero que o meu pimentão ele suma no prato. Todos os ingredientes eles são cortados maiores, por quê? Porque eu não quero que nenhum ingrediente ele desapareça no meu prato. Então eu faço sempre uns cortes um pouco maior. Você pode estar cortando ele em tira mais grossa, você pode estar cortando ele na diagonal, igual eu estou fazendo aqui, em triângulos, né? O padrão do corte não interfere muito. Só não pode ser um corte pequeno, porque eu não quero que ele desapareça no meu prato. Então eu vou fazer isso com todos os pimentões, né? A gente pediu aí um pimentão amarelo, um pimentão verde e um pimentão vermelho. Então com o amarelo já está pronto. Agora a gente vai fazer com o vermelho. Lembrando que todos os legumes já estão lavados, limpos e higienizados, né? Bato ele aqui para tirar. Todos os pimentões ele tem um gosto bem peculiar, né? O pimentão amarelo e o verde, eles são mais doces do que o pimentão verde. Então por isso que eu gosto de colocar eles para trazer um pouco da doçura para esse prato, que casa muito bem com o bacalhau. Então como eu falei aqui, ó, os cortes. Irregulares mesmo. E agora o nosso pimentão verde. Nosso pimentão verde está aqui então sendo cortado, né? Tirar aqui o excesso da parte branca que eu falei com vocês. Enquanto isso, o nosso bacalhau está lá cozinhando no leite com alho, louro e pimenta do reino. Esse leite depois, vocês não precisam descartar ele, tá, gente?
A gente não vai continuar utilizando ele na receita hoje, mas vocês podem estar guardando ele para estar fazendo aí depois um molho branco, um molho bechamel, né, para harmonizar com outro prato de bacalhau. Vou só baixar um pouquinho aqui o nosso fogo. Nossa azeitona roxa, eu vou colocar ela de um pouco de molho na água, só para dar uma dessalgada. Pronto. Isso aqui é lixo. E o tomate, eu vou cortar ele em 4 também, tá? Não vou tirar o miolo dele, porque esse miolo ele vai soltar uma água e junto com a doçura do pimentão, ele vai trazer um equilíbrio para o meu prato, que é o quê? Ele vai trazer a acidez do tomate. Então eu tenho o doce, eu tenho o ácido, né, no prato e tenho a crocância também dos pimentões. Então é um prato bem equilibrado, com bastante azeite. Então tá aqui as minhas misturas, né? A minha cebola roxa, o meu pimentão verde, meu pimentão amarelo, a minha batata, o meu brócolis, a minha vagem e a minha ervilha torta. E agora os meus tomates. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar um refratário, né? Vou pegar um pirex ou um tabuleiro, fundo de preferência, e vou colocar todos esses legumes lá para a gente poder assar eles, ok? Então, pessoal, o que acontece? Já tirei o meu bacalhau, né? Já coei ele o leite dele, e agora eu estou retirando ele com bastante cuidado para virar num recipiente onde a gente vai assar esse bacalhau. Tá vendo que ele está com até fumacenta aí, né? Então a gente vai tirar ele com muito cuidado para ele não desmanchar, né? E aqui eu vou disponibilizar ele. Então agora o que eu vou fazer? Vou colocando os meus tomates. A cebola. Vou abrindo ela. Vou abrindo toda essa cebola, não precisa abri-la toda, tá? Vai só dando uma descamada nela mesmo. Enquanto isso, o meu forno ele já está pré-aquecido, viu, gente? Eu não deixei o meu forno sem pré-aquecer antes, justamente para a gente já agilizar esse nosso processo, né? Até para quando vocês estiverem fazendo aí, vocês terem essa maldade. Quando vocês já colocarem o bacalhau para cozinhar no leite, já ligam o forno para ele poder já estar aquecendo, para o seu bacalhau já entrar quente no seu forno. Então a gente vai pegar agora a ervilha torta e um pouco da vagem. E ele vai ficar assim mesmo, tá, gente? Vai ficar bem bombado, né? Tipo assim, com bastante legume, já que o nosso prato ele não tem um acompanhamento, o acompanhamento do nosso prato são os nossos legumes. Então a gente tem que ser bem generoso, né, para a gente poder estar fazendo esse prato com bastante legume. Nossa batata, né? E a gente daqui a pouco a gente vai colocar o nosso brócolis também. Então a gente vai colocar o brócolis e a gente vai dar aquela regada maravilhosa de azeite, porque o azeite ele vai soltar um sabor no nosso prato mais do que sensacional, né? Então, como vocês podem ver, é um prato que ele está bem colorido, é um prato riquíssimo, né? Um prato bem saboroso também. Então agora aqui, ó, é a hora que eu falo que a gente não pode ter dó. A gente vai caprichar no nosso azeite, né? Colocar bastante azeite mesmo, porque e um azeite de qualidade, viu, gente? Então a gente aqui, ó, capricha nele.
Esse azeite ele vai meio que empoçar lá no fundo, né? Vai soltar o líquido do tomate, o líquido do pimentão, um pouco do líquido do bacalhau, né? Então eu quero generosidade mesmo. Podem ver que eu estou usando quase 500 ml de azeite para finalizar esse prato. Aqui, ó. Muito azeite. Afinal de contas, se não tem azeite, não é um prato português, né? Português gosta de azeite. E agora, o que a gente vai fazer por último no nosso prato? Ó, 500 ml de azeite se foram. Vou pegar a nossa azeitona e vou distribuir sobre o nosso prato. Vai ser bem generoso. A salsinha. Pimenta do reino. E agora eu vou pegar um sal do Himalaia, um sal rosa, e vou ralar um pouco desse sal. Deixa eu só secar a embalagem aqui, né, pra gente poder estar virando esse sal aqui. E depois, na hora de finalizar, a gente joga também um pouquinho de flor de sal no prato, né? Tipo assim, nas postas de bacalhau, para ela poder ficar mais saborosa ainda. Então, pronto. Agora eu vou levar essa mistura ao forno. Pessoal, então aqui está nosso bacalhau finalizado, né? Vou te levantar ele aqui para vocês terem uma noção de como que ele ficou, né? Tá bem quente, mas esse aqui é o nosso bacalhau. Nosso brócolis está crocante, nossa azeitona preta deu uma crocância também, a batata, a ervilha torta, pimentão bem cozido. Ele tá assim simplesmente sensacional e o cheiro tá divino. Então agora, para a gente retirar a nossa posta de bacalhau, eu vou dar uma empurradinha aqui, né, nos meus legumes. Venho com uma colher um pouco maior, né, e com a ajuda de um pegador, eu vou passando aqui por baixo aqui, ó. E vou disponibilizando ele aqui. E agora a gente vai fazer a nossa montagem do nosso prato. Como eu falei com vocês, né? O tomate ia soltar água, o pimentão ia soltar água, o que ajuda a cozinhar o nosso bacalhau no azeite. E vamos lá, gente, para a gente finalizar agora, eu vou pegar uma flor de vinagreira, né? Para a gente poder estar finalizando o nosso prato. Também vou pegar um ramo de salsinha, só um minutinho. E o nosso alho laminado, né?
e a gente vai finalizar também com um pouco de flor de sal. Então, nosso alho laminado frito. A gente joga um pouquinho por cima. E a flor de sal. Vou montar agora o segundo prato. Afinal de contas, eu não vou comer sozinho, né? Então, vou servir o outro aqui também. Aqui no Brasil, nós temos um prato, um peixe, que é muito parecido com o bacalhau, né? Que a gente chama ele de bacalhau da Amazônia, que é o pirarucu, que é o maior peixe de água doce do mundo. E ele lembra muito o bacalhau, por quê? Porque ele tem uma carne clara e ele também solta essas pétalas que o bacalhau solta. E é um peixe extremamente saboroso e gostoso, de uma carne bem suave. Finalizar com a nossa flor de vinagreira. E o nosso ramo de salsinha. E voilá, pessoal. Um ótimo apetite. E esse é o nosso bacalhau assado com os nossos legumes assados também. Espero que vocês aproveitem e uma boa refeição. Já já a gente já parte para a sobremesa, ok?